Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Nesta reflexão, iremos considerar o conflito que pode haver entre o caminho da verdade e o caminho do existencialismo. De uma forma muito sucinta, o existencialismo é o nome que se dá ao ramo da filosofia que analisa o que faz a pessoa sentir que existe e qual a relação que o significado da sua vida tem com o mundo. A teoria do existencialismo procura interpretar as circunstâncias da vida à luz do significado que estas possam ter para o indivíduo. O existencialismo considera o que faz a pessoa ter um sentido de ser e, por isso, dá atenção ao que significa ser. É interessante que o próprio Senhor Jesus usou a expressão "eu sou" várias vezes, dando assim expressão à sua existência, ao aspecto de ser. Por exemplo, Jesus disse: "Eu sou o pão da vida", João 6,35, e ainda os versículos 41, 48, 51, aí fazem referência ao que Jesus disse. Ele disse: "Eu sou o pão da vida". Ele também disse: "Eu sou a luz do mundo", João 8,12. Antes que Abraão existisse, eu sou, disse Jesus, João 8,58. Eu sou a porta, disse Jesus, João 10, 7 e versículo 9 também. Jesus disse também: "Eu sou o bom pastor", João 10, versículos 11 e 14. Jesus disse ainda: "Eu sou a luz que vim ao mundo", João 12, 46. E ainda: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", João 14, 6. Por estas declarações, Jesus revelou a sua identidade, a razão da sua existência e o significado da sua vinda ao mundo. O existencialismo está ligado ao real viver do indivíduo na sua vertente do pensamento, dos sentimentos, do seu sentido de identidade, da relevância dos acontecimentos do ponto de vista do indivíduo. O existencialismo investiga a razão daquilo que dá ao indivíduo o seu sentido de realização. Esta teoria analisa o processo de deliberação do indivíduo a partir dos fatores que o fazem sentir que existe. É a partir dos parâmetros do que a pessoa quer e do que a pessoa gosta que as suas circunstâncias de vida ou as propostas de vida apresentadas são avaliadas. Por exemplo, um determinado objeto ou ideia ou decisão pode estimular o sentido de existência do indivíduo e, por isso, essa mesma pessoa poderá dedicar a sua atenção a esse objeto, ideia ou decisão por considerar que lhe são pessoalmente relevantes. Por exemplo, quando a pessoa compra algo e o ato de comprar lhe dão alguma satisfação, pode-se dizer que tal pessoa tem uma experiência do género existencial. Com o inverso também sucede o mesmo. Se a pessoa, por razões económicas, não pode comprar o que gosta ou que quer, essa pessoa poderá sentir-se deprimida. Essa experiência também é do género existencial, por ter manifesto sentimentos relacionados com aquilo que lhe dá significado à vida. No existencialismo, a pessoa está no centro do mundo. O que a pessoa sente, o que a pessoa quer, o que a pessoa gosta, esses fatores são importantes, porque sem estas vertentes a pessoa não existe no sentido da realização e até em termos de propósito de vida. A pessoa justifica o que quer para que a sua vida lhe possa fazer sentido. Por exemplo, um adolescente poderá insistir em ter roupa de certa marca, porque isso lhe dá um sentido de realização ou de aceitação. Realização e aceitação são aspectos ligados ao existencialismo. Quando a vida deixa de fazer sentido, a pessoa entra numa crise existencial.
Obviamente que a teoria do existencialismo é muito mais ampla do que esta simples definição. Como estudo, o existencialismo já foi muito mais popular do que é hoje. Contudo, no aspecto do que a pessoa sente ou a reação das pessoas perante as realidades que enfrentam, a ideia do existencialismo continua, pelo menos em parte, relevante. Nesta época em que em todo o mundo se sentem os efeitos dos variados esforços contra a pandemia e as restrições ligadas à mesma, é muito natural que hajam as mais diversas reações ligadas aos aspectos do significado da vida e da realização pessoal. Por exemplo, o sentido da liberdade pessoal, nesta altura, faz sentir mais, é importante. Daí, portanto, a crise existencial. Isto apresenta-nos ao assunto do efeito que as tribulações podem ter na vida da pessoa que vive a sua fé em Jesus. As tribulações que ocorrem na vida podem fazer despertar em qualquer indivíduo as mais diversas reações. Na sua grande maioria, além do incômodo que a tribulação possa causar, as reações pessoais são a manifestação de sentimentos ligados ao que dá ou àquilo que dá significado à vida do próprio indivíduo. E em alguns casos, as reações são a expressão de questões que a pessoa levanta quanto à razão da sua visão de vida, à razão dos seus projetos de vida, à razão das suas decisões e outros aspectos pessoais ligados à vontade e identidade individual ou da própria pessoa. Em casos mais agudos de tribulação, pode até ser levantada a questão da relevância ou eficácia da fé da própria pessoa. Quando a crença pessoal é questionada, é sinal que a pessoa está a olhar para si mesma e a querer processar o que se passa consigo em relação à validade da sua crença. Um pensamento poderá ser o seguinte: se a minha crença não tem movido montanhas, é porque há algo errado com a minha crença ou comigo. Se a razão de ser ou a razão da vida é ameaçada, é evidente que a pessoa se sentirá muito perturbada. Isso significa, portanto, neste contexto, uma crise existencial. Como pode ser compreendido, esta experiência enquadra-se no campo do existencialismo. Como então lidar com a situação em que a pessoa sente um desvanecer do significado da sua vida? Há aqui uma questão quanto aos sentimentos ligados ao fator do existencialismo. Como iremos ver, um aspecto importante quanto ao existencialismo é que este centra a sua atenção no indivíduo. O seu querer, os seus gostos, a sua vontade contam muito mais do que outros fatores. E, embora a ideia do existencialismo aponte para aspectos reais da vida humana, um aspecto em que a teoria do existencialismo falha é precisamente na área da fé. O existencialismo põe o indivíduo no centro do universo. Em termos bastante simples, o existencialismo diz que cada pessoa é o centro do seu próprio universo. Enquanto à fé em Deus, esta diz que a pessoa coloca-se nos planos mais elevados de Deus. Para a pessoa de fé em Deus, tudo o que Deus já fez, está a fazer e irá fazer é de maior segurança e benefício do que aquilo que as suas forças humanas possam realizar. Vejamos o que Deus diz acerca dos seus planos em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A fé leva a pessoa a reconhecer e aceitar os planos de Deus para a sua vida. A fé dá o lugar de primazia na vida a Deus. A fé diz que tudo o que Deus dá muito mais sentido à vida. Enquanto o existencialismo tem a tendência de elevar o indivíduo acima de tudo.
Como é que a verdade nos pode ajudar a vencer as tribulações? Sabemos que a vida está sujeita a tribulações. O existencialismo opõe-se bastante às tribulações da vida. O discípulo de Jesus, por sua parte, também não busca tribulações. Porém, quando estas surgem, ele sabe que a sua vida não depende de si, mas de Deus que lhe deu o ser. Vejamos aqui duas referências bíblicas feitas à aflição e à tribulação. Paulo comentou com os cristãos de Tessalónica sobre a sua própria experiência. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 3 e 4, que diz: para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. E ainda em Atos 14, 22, lemos por que razão Paulo e Barnabé quiseram visitar os novos discípulos. Está escrito assim: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Estes textos não dizem que é obrigatório passar por tribulações para que a pessoa possa entrar no reino de Deus. O que a leitura bíblica nos mostra é que há tribulações no caminho em que seguimos e que podem surgir das mais diversas fontes. Lendo a Bíblia mais sobre este assunto, vimos que há tribulações que surgem das circunstâncias influenciadas pelo tempo, pelas decisões de pessoas, seja no sentido pessoal ou no sentido coletivo. Também lemos que há tribulações que surgem diretamente ligadas ao facto de o discípulo seguir o Evangelho com convicção. Sobre este tipo de tribulação, lemos que os primeiros cristãos sofreram bastante perseguição, precisamente por estarem a viver os ensinos de Jesus na maior dimensão que lhes era possível. O que a Bíblia nos ensina é que há tribulações que se apresentam no caminho do reino de Deus e que estas devem ser vencidas para que não sejam objeto do nosso desvio ou causa do nosso desvio ou influência de nos desviarmos da verdade em Deus. Em outras palavras, é possível ao discípulo fracassar na sua caminhada se não resistir ao efeito das tribulações. Para o discípulo de Jesus, a questão não deve ser tanto o que me tem feito a tribulação, mas sim o que devo fazer como filho ou filha de Deus, de forma que a tribulação não me afogue. Na tribulação, o discípulo de Jesus não perde a sua identidade em Jesus. Para o discípulo, as aflições e as tribulações não constituem uma ameaça ao seu ser, porque o discípulo sabe em quem está a sua vida e qual é o seu destino em Jesus. O discípulo sabe quem é a fonte e sustento do seu ser. Para o discípulo, a tribulação poderá ser a razão de querer chegar mais perto de Jesus e, por isso, a sua personalidade poderá ser ajustada. Isto não é de forma alguma negar o seu sentido de existir, mas é dedicar-se para ser mais como Jesus. João Batista disse em relação a Jesus no Evangelho de João 3:30: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Paulo dizia em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Para o apóstolo Paulo fazia mais sentido viver a sua vida terrena na fé do Filho de Deus. Foi assim que ele pôde enfrentar toda a espécie de tribulação e aflição. Para ele, a sua existência fazia mais sentido em Jesus.
A verdade revelada em Jesus era mais poderosa, mais eficaz, mais libertadora do que qualquer teoria filosófica. Vejamos como é que Jesus vivia neste aspecto do existencialismo. Jesus disse: "Eu e o Pai somos um." João 10:30. Jesus referiu-se ao Pai como aquele que o enviou. João 5, versículos 23 e 30. Jesus afirmou perante os seus ouvintes que o Pai testificou dele. João 5, 37. As obras de Jesus eram aquelas que o Pai lhe deu para realizar. João 5:36 e capítulo 10, versículo 37. Jesus continuava a trabalhar porque o próprio Pai ainda estava a trabalhar. João 5:17. Conforme Jesus via ao Pai fazer, assim ele via. João 5:19. Portanto, para Jesus, qualquer sentimento ou forma de estar em termos de existencialismo estava no Pai, de quem ele sempre dependia. Portanto, os atos de Jesus, os ensinos de Jesus, vinham do Pai que o enviou. Aí estava também a sua fonte de identidade. Portanto, para Jesus, o existencialismo não era ele ficar no centro, mas era ele cumprir a vontade do Pai. Uma pergunta: o que é que usamos para justificar a nossa fé? Se a plataforma que for usada para justificar a fé for removida, o que é que fica da fé, da crença e da esperança? É muito fácil compreender que, se a plataforma da fé de alguém for removida, que tal pessoa poderá ter uma crise de identidade e também uma crise de fé. Tal pessoa terá uma crise existencial. Mas reparemos, se a plataforma da fé for a palavra de Deus, esta nunca poderá ser retirada, porque está escrito que Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Jeremias 1:12. A palavra de Deus está estabelecida, como diz o Salmo 119, versículo 89, que diz: "Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu." E ainda no Salmo 119, versículo 160, que diz: "A tua palavra é verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre." A imaginação, o seu padrão de pensamento e a vivência da vida da pessoa que reside na palavra de Deus, estas nascem e continuam com a paixão que é sustentada pela revelação da verdade. Os pensamentos de tal pessoa estão impregnados com fé. Para a pessoa espiritual, a imaginação, que é um instrumento da sua criatividade, não está baseada em ilusões da carne, mas da própria fonte, que é Deus. Em termos bíblicos, a expressão carne, neste contexto, refere-se à esfera humana em que não reside a inspiração do Espírito Santo, nem a inspiração da palavra de Deus. Em aspectos de sentimentos, em especial quando a pessoa passa pela tribulação, estes podem ser muito subjetivos e induzir em erro. Todavia, para o discípulo alicerçado na rocha da verdade, os seus sentimentos poderão ser discernidos mediante a compreensão da verdade revelada na palavra de Deus e também pelo testemunho do Espírito Santo que está no próprio discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus sujeita os seus sentimentos ao crivo da verdade. Os sentimentos alinhados com a verdade auxiliam na caminhada para a estabilidade da vida. Os sentimentos nascidos da verdade promovem a boa imaginação, boa criatividade e um sentido de bem-estar. Repare aqui num pormenor. Neste ponto é melhor falar em termos de discípulo de Jesus e não tanto em termos de ser crente em Jesus. Ser discípulo de Jesus implica ter aprendido de Jesus e significa estar a aprender do próprio Evangelho do Senhor Jesus. Ser crente em Jesus é muito bom, mas nem todo que crê em Jesus
cresce no conhecimento do Evangelho. Crescer no conhecimento da palavra de Deus requer um empenho de realmente aprender de Jesus. Como está escrito em Mateus 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Neste encalço pela verdade, o discípulo que constrói a sua casa sobre a rocha tem maior segurança. Como já tivemos a ocasião de analisar no vídeo 4 desta série, A Verdade Sem Muralhas. Neste processo de dar lugar à verdade no cumprimento da visão da vida, o discípulo tem o auxílio do Espírito Santo, como Jesus disse em João 14, 17 e capítulo 16, versículo 13, que nos ensinam que o Espírito Santo é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Jesus disse que o Espírito Santo estaria presente com os discípulos, guiando-os em toda a verdade. João 16, 13. 1 de João 5, 6, a segunda parte diz: e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Com base na palavra de Deus e buscando a verdade e com o auxílio do Espírito Santo, o discípulo tem matéria em que se firmar. E como diz Hebreus 11:1, a fé é a substância das coisas esperadas. Assim, quando as aflições da vida se fazem sentir, a pessoa vive e opera firme no poder da revelação da verdade. Para o discípulo, não é uma questão de existencialismo, porque o discípulo sabe que existe em Deus, através de Jesus, que deu a sua vida na cruz do Calvário em redenção pelo ser humano. As aflições poderão surgir, porém estas não têm que danificar a identidade do discípulo, nem o seu sentido de existir, porque o discípulo existe em Jesus. O discípulo tem conhecido a verdade de Jesus e por isso está em liberdade, de acordo com João 8:32. Não será uma ameaça ao seu sentido de existir que o deitará abaixo. Quando o discípulo sente que atravessa uma crise de fé, deve sempre parar e considerar o seguinte: se está a atravessar uma crise da sua fé, então essa crise poderá fazer sentido. Mas se atravessar uma crise quanto à fé em Jesus, então esse discípulo terá razão para estar preocupado. Esta preocupação deve dizer ao discípulo que está a duvidar da plataforma da sua fé. Ter fé na nossa fé dá sempre mau resultado, mas ter fé em Jesus e na sua palavra é ter fé naquele em quem em tudo foi fiel e que também salva perfeitamente. Ter fé em Jesus é ter fé naquele que venceu o mundo. Nós lemos em João 16:33 o que Jesus disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ter fé em Jesus oferece-nos segurança. E assim qualquer preocupação será sempre deitada abaixo, se nós sempre afirmarmos que Jesus é o Senhor e que Ele é fiel e que a sua palavra é infalível e que o seu Evangelho é o instrumento de Deus para a nossa salvação e que a sua verdade é o instrumento de Deus para a nossa contínua liberdade. Em que reside a sua segurança? Se é em sentimentos, esforços pessoais, ideias e criatividade que desenvolve, então poderá compreender a razão de alguma vez ter uma crise existencial. Mas se residir em Jesus, que venceu por nós, então poderá ter o maior sentido de segurança, porque Jesus enfrentou as tribulações e, apesar de ter sofrido, ele venceu e derrotou o mal. E na sua vitória é-nos dada a vitória a nós também.
Façamos como nos ensina Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. É bom nós olharmos sempre para Jesus e afirmar que a nossa existência está em Deus. Fazendo assim, as tribulações poderão deitar abaixo aquilo que é humano, aquilo que é natural da carne, mas aquilo que é de Deus permanecerá. E a nossa vida estando enraizada em Deus, então nós passamos para as qualidades que Deus nos dá. E a vitória, então, é certa, porque é Deus que nos dá essa vitória. Podemos, sim, atravessar tribulações e ocasiões de desânimo e até alguma depressão, mas lembremos-nos sempre que isso não nos tira a identidade, nem nos tira das mãos de Deus. Como está escrito, a tribulação não nos separa do amor de Deus. O seu amor continua sempre certo para conosco. Se ainda não entregou a sua vida a Deus e quer ser um discípulo de Jesus, queira dizer a Jesus: Senhor Jesus, obrigado por teres morrido na cruz do Calvário por mim, por ter remido a minha vida dando a tua. Eu aceito a salvação pela fé. Fala assim com Deus, porque isso expressa a sua fé em Deus e Deus ouve. Leia um pouco da Bíblia todos os dias, porque isso será muito importante para o seu crescimento espiritual e crescimento no conhecimento das coisas de Deus. Fale com Deus todos os dias, sempre em nome de Jesus, porque Jesus é a porta para nós chegarmos a Deus Pai. Fale com Deus como quem fala com um amigo, porque Deus ouve aqueles que clamam a Ele. Logo que possa, frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho de Jesus. Não uma tradição, mas realmente o Evangelho, que é um encorajamento para as pessoas, ajudando-os a crescer como discípulos de Jesus. A minha oração é que Deus continue a abençoar a sua vida.